noite, gente querida. Um prazer cumprimentá-los. Estou muito feliz por estar mais uma noite aqui com vocês e com você que está em casa nos acompanhando a cada noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós temos 10 dias de oração e parece que esses 10 dias estão passando assim muito rápidos, né? A gente dá a sensação de que as coisas passam assim, de uma forma muito acelerada. Mas não perca o time. Não deixe de orar, não deixe de interceder. Eu tenho recebido algumas mensagens no meu Instagram, você pode me seguir lá no PR Lucas Alves, e eu tenho dito para as pessoas que todos os pedidos que são feitos ali, a gente está orando. Então, quero dizer para você que essa igreja ora, a igreja intercede, e a igreja não vai parar de orar depois dos 10 dias, mas essa é uma forma da igreja mobilizar famílias, igrejas, líderes, a que estejam envolvidos em uma ênfase muito importante que nós devemos carregar durante a semana, que é a oração. Não somente essa semana, mas também durante esse mês, também durante esse ano também, ter um estilo de vida que priorize a oração. E mais uma vez eu quero convidar você para fechar os olhos onde você estiver e buscarmos a Deus em oração para a reflexão dessa noite. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós devemos bater, buscar, pedir. Nós estamos aqui agora, antes de mais nada, para agradecer. Agradecer porque temos a segurança que o Senhor está no controle de tudo. Agradecer porque Suas promessas são vivas, são eficazes, e elas se cumprem de acordo com Sua vontade, Teu grande plano e Sua providência em nossa vida. Toma conta de cada pessoa, Senhor, que está todos os dias. Talvez há pessoas entre nós que têm um pedido, um desejo de oração já por muitos anos. Bom Deus, por favor, age conforme a Tua sabedoria, Teu poder e Tua graça. Há pessoas, ó Deus, que talvez estejam passando por situações tão complexas em sua vida, que têm enormes dificuldades de encontrar uma saída, uma solução. Mas em Teu nome eu peço que as portas possam ser abertas. Há pessoas que estão fazendo pedidos por cura, por saúde, por bem-estar. Há muitas pessoas que sofrem, Senhor, mas por favor eu peço que a pessoa do Espírito Santo esteja do lado de cada pessoa que sofre, trazendo ânimo e renovação de cada coração. Nessa noite eu peço, Senhor querido, que Deus Santo Espírito nos faça ir a Bíblia, a Tua palavra, e que a Tua voz seja ouvida essa noite. Eu te peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje está em Apocalipse, capítulo número 12. Onde você estiver agora, em casa ou na igreja, por favor, pegue sua Bíblia e vamos então para um dos capítulos mais importantes que nós podemos encontrar na Bíblia. Capítulo número 12 do livro do Apocalipse. Nessa semana temos trabalhado as 3 mensagens e o grande conflito. E hoje eu quero explorar um pouco esse tema, que é o tema do grande conflito. Quando nós olhamos para a humanidade, nós temos assim um histórico de guerras. Poucos séculos atrás, as guerras napoleônicas, em que milhares e milhares e milhares de vidas foram ceifadas, especialmente ali na Europa. Depois nós podemos olhar então os conflitos na China. Esses conflitos que também foram capazes de tirar uma quantidade enorme de vidas. Pessoas que colocaram seus filhos, pessoas que se envolveram como famílias dentro de um exército que tirou a vida de tanta gente, e claro, também teve muitas e muitas perdas. E nós, claro, não podemos esquecer que o nosso século passado foi alcançado por uma das mais dramáticas cenas de dores, de perdas, de perseguições, de morte, de trauma, do Holocausto, como nós vimos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, em que milhões e milhões de vidas foram tiradas também. O mundo está em guerra porque o homem vive em guerra. O mundo está em conflito porque o homem vive em conflito.
E nós devemos fazer algumas perguntas, refletirmos, pensarmos o que acontece, qual é o pano de fundo, quais são as lentes em que nós devemos enxergar o mundo. Não há outra fonte, não há outra maneira de descobrir e de se compreender um pouco sobre as realidades humanas, a não ser que os nossos olhos se voltem para a palavra de Deus. É interessante nós percebermos que o livro do Apocalipse, ele tem uma estrutura que é chamada de quiasmo, ou quiástica, em que as extremidades precisam se encontrar no centro, e essa parte central recebe a atenção mais importante, como se dissesse o seguinte: põe os olhos nisso aqui, enxergue tudo, a floresta, mas veja essa árvore aqui. Então, nessa estrutura, nós vamos encontrar, de acordo com Ranko Stefanovic, uma parte histórica do livro do Apocalipse e uma parte escatológica, ou seja, os 22 capítulos. E nesses 22 capítulos, nós vamos descobrir nessa noite o que está no centro. Então, vamos começar. Nós temos, primeiro, em Apocalipse capítulo número 1, 9 até o 3:22, nós temos as promessas de Deus. Deus faz promessas. E a pergunta é: quando essas promessas serão plenamente cumpridas? Apocalipse capítulo 21. Exemplo, ele fala de sentar-se no trono, ele fala que ao vencedor vai receber uma coroa, que nós vamos ter acesso à árvore da vida, e tudo isso começa no 1 e nós vemos o cumprimento do 21. Olhando para esse livro fantástico, nós vamos perceber que o trabalho de Deus para a salvação ocorre no capítulo 4 até o 8, mas se você prestar um pouco mais de atenção, você vai perceber que no capítulo 19 ao 21 cessa esse trabalho, ou seja, o trabalho de Deus para a salvação da humanidade, ele é então completo. No capítulo número 8 até o 9:21, você vai ver a ira e a misericórdia de Deus atuando juntas, não separadas. Só que em Apocalipse capítulo 21 até o 22:5, do 15 até o 18, 24, a ira final de Deus destituída de misericórdia. Ou seja, Deus não vai colocar sua misericórdia para sempre. E esse vai ser um tema que nós vamos tratar possivelmente na quinta-feira, a ira de Deus no livro do Apocalipse, no contexto das 7 pragas. Depois o comissionamento de João para profetizar, um grande desapontamento, mas ele tem que profetizar. E depois, em Apocalipse 14, 1 a 20, que é o texto que a gente está explorando, pelo menos a primeira parte, a igreja proclama o evangelho nos últimos dias. E a pergunta que fica é a seguinte: o que está no centro desse livro? Passeando por todo o período, tanto histórico como escatológico do livro do Apocalipse, a pergunta que é feita: o que está no centro do livro? O que os nossos olhos precisam perceber de forma mais detida, não superficial, de forma mais profunda, não somente de forma passageira, mas de uma forma mais analítica? O que está no centro? E nós vamos encontrar aqui no centro do livro, do capítulo 11 até o 13, 18, nós vamos encontrar o grande conflito. Então isso quer dizer que nós estamos em um grande conflito. Há um grande especialista da igreja que se chama Norman Galen. Ele foi um dos maiores estruturadores da doutrina, da sistematização da doutrina adventista. E em um dos seus braços de estudos, ele então estudou a teologia do grande conflito, e ele diz algo interessante: o conflito cósmico, às vezes chamado de o grande conflito, é a cosmovisão bíblica, ou seja, como é que você enxerga as pessoas, o mundo, a igreja, a missão, o remanescente, a família, o casal, as relações humanas, a política, a religião, como você enxerga o mundo. Ele está dizendo que essa é a lente em que o cristão deveria enxergar o mundo. Qual é a lente que você enxerga o mundo? De que maneira você vê as coisas? Ele está dizendo, é a cosmovisão bíblica, que também deve ser a nossa.
ele forma o cenário no qual se desenrola o drama do nosso mundo e até mesmo do universo. Por quê? Porque o conflito, ele não é só aqui, o conflito envolveu também o céu. E nós vamos trabalhar isso daqui a pouco. O texto, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. O texto diz assim, versículo número 7. Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Notem vocês aqui que na descrição de João ele fala de uma batalha e depois ele vai falar sobre os personagens, as pessoas que estão envolvidas nessa batalha. Primeiro é Miguel, depois o dragão. Pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Então não foi só uma batalha entre duas pessoas. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. De quem? Do dragão e dos seus anjos. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O que está acontecendo aqui? O que nós precisamos entender aqui? Houve um conflito, duas forças opostas, não proporcionais, que é importante dizer isso, porque não se compara Deus com uma criatura, mas houve um conflito e houve uma expulsão. Pastor Alberto Tim diz algo bem interessante. Ele diz que esse conflito atinge a gente de três maneiras. Ele é cósmico, ele é histórico e ele é pessoal. Então, quando você pensa no grande conflito, que você então passeia dentro dos capítulos do livro e chega até o centro do livro, você vai perceber que o ponto alto desse livro é o grande conflito. E que você precisa enxergar que esse grande conflito, ele é cósmico, ele é histórico e também ele é pessoal. Ele é cósmico porque envolveu o céu. Ele é histórico porque começou desde o Éden. E ele é pessoal, sabe por quê? Porque você está na mira. Eu estou na mira. Vamos lá. Pastor, me explica bem isso aí. Por que é cósmico? Porque o grande conflito, a solução e o plano do grande conflito foi feito no santuário celestial. Ele é histórico porque ele tem penetrado ao longo da história, dos milênios e dos séculos, dos anos e dos dias de todos nós. E ele é pessoal. Por que ele é pessoal? Porque você está na mira. Porque eu estou na mira. É verdade que nós nunca vivemos em uma época de tanta informação e de tanta distração. Mas olha, escuta uma coisa. Esse mundo aqui, ele não é um parque de diversões. Esse mundo aqui não é brincadeira. Existe um inimigo sujo, covarde, extremamente capaz, que na Bíblia é chamado de homicida, que na Bíblia é dito que ele veio fazer três coisas: matar, roubar e destruir. Nada do que fere, do que machuca, do que destrói vidas, essa responsabilidade não está nas mãos de Deus. Deus tem o controle de tudo. Mas Satanás, ele está por aí, trazendo dor, vergonha, ódio, morte. Porque o alvo de Satanás é destruir tudo aquilo que tem alguma relação com Deus.
Você está no centro dos planos de Deus. E se você está no centro dos planos de Deus, você pode ter certeza que há um inimigo que olha para você, que quer mexer com suas emoções, que quer colocar dentro de você uma vida de vícios, que quer tornar você refém de uma vontade descontrolada, que quer acabar com o seu filho. O problema nosso é que a gente pensa que tudo o que acontece no mundo é uma questão horizontal. É óbvio que nós nunca devemos tirar a responsabilidade humana, as decisões humanas, as escolhas humanas. Mas nós estamos dentro de um cenário em que constantemente nós estamos recebendo influências. E constantemente, de maneira imperceptível, às vezes invisíveis, muitas vezes invisíveis. Há um inimigo que existe e que ele dá gargalhada quando a gente diz, ele não existe. Aquela imagem medieval de um inimigo com rabo, com um tridente, cuspindo fogo, ele dá gargalhadas, ele dá risadas em relação a isso. Certa vez alguém me perguntou o seguinte: pastor, o inimigo, você já teve alguma experiência? Já tive uma triste experiência, ou tristes experiências. O pior problema de Satanás, desse inimigo, desse enganador, é que ele não vê a você como ele é. Satanás é muito mais perigoso quando ele vai até você como ele não é. Filipenses disse o seguinte: Satanás me assombra mais com os seus disfarces do que com sua face. Satanás me assombra muito mais com seus disfarces do que com sua face. Presta atenção. Você está no centro. Acorda. Para de pensar que toda crise que você tem no casamento é uma crise que surgiu por causa das incompatibilidades, é por causa da educação dele, que é diferente da minha, por causa dos históricos, não, por causa da amizade dele no trabalho. Não, meu filho saiu da igreja por causa da faculdade. Não, porque agora se ensina muitas filosofias diferentes sobre a existência humana, sobre o processo em que o ser humano chegou nessa terra. Então tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Pare de ficar enxergando o mundo como se o mundo fosse só a sua percepção pessoal do que é mundo. Paulo disse, sabe o quê? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e contra potestades. Isso quer dizer que a gente tem que estar vigilante, com os olhos abertos. Para de tratar tudo na sua vida de uma maneira humana. Quando Deus está dizendo, trate essas coisas de maneira, sabe o quê? Espirituais. Muito cuidado. Você sabe o que acontece com a gente? Tem muitos problemas nessa vida. Muitos problemas nessa vida. Que a gente quer resolver com um conselho, tem o espaço para um conselho, que a gente quer resolver em uma discussão, que a gente quer resolver numa acusação, mas muitas coisas dessa vida, sabe como são resolvidas? Com isso aqui dobrado. Você sabe por quê? Porque a batalha é espiritual. E se você, escuta uma coisa, se você não levar a sua vida a sério, você vai se tornar um alvo fácil de um leão que vem devorar, matar, roubar e destruir. Quais são suas escolhas sentimentais? Você está namorando com quem? Com quem? Você vai colocar uma aliança no seu dedo. Quem é que você vai se comprometer pelo resto da vida? Nos seus negócios que você está fazendo, está crescendo? Está crescendo? Está se desenvolvendo? Você está lembrado, ou você está lembrando,
quem é que está fazendo você prosperar? Nesse relacionamento que você está entrando, Deus está no centro? Nesse negócio que você está investindo, Deus está no centro? Dessas amizades que você está fazendo, essas conexões humanas que você está tendo hoje, está distanciando ou está aproximando você de Deus? Abra os olhos. Você sabe por quê? Porque nessa vida, se você não influenciar, você vai ser influenciado. E as influências de Satanás são sedutoras. Se prepara para aquilo que a gente vai ver daqui a pouco. Pergunta que fica é o seguinte: ok, pastor, estamos em um grande conflito. E como essas batalhas que existem hoje? Os dois lados, que eu não consigo ver. Como é que esses dois lados agem? Olho na tela. Olha aqui. Profetas e Reis, página 176, diz assim: as batalhas entre os dois exércitos de anjos, bons e maus, são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo. E do resultado do conflito espiritual depende destinos eternos. O que o texto está dizendo? Que é coisa séria, é coisa pesada. Pense nas batalhas, nas armas que se usam hoje, nas lutas para vencer um campo inimigo. Em Apocalipse 12, diz que o dragão perseguiu a mulher, depois perseguiu o filho da mulher. Jesus passou a vida toda sendo perseguido. Mas Jesus triunfou e venceu. Agora Satanás sabe que não pode fazer nada, absolutamente nada, na pessoa de Cristo, mas quer fazer em você. Esse mundo está lotado de violência, gente. De traição, de mentira, de corrupção. E isso é consequência do pecado e também isso é consequência de um inimigo que está agindo. E a pergunta que fica é: quais são as armas do inimigo, pastor? Vamos descobrir agora. Quais são as armas que ele usa? Vamos descobrir. E talvez algumas armas você disse: e isso aí é dele? Quer dizer que ele faz isso? Vamos descobrir agora. Primeira arma de Satanás. Qual é mesmo? Você que está em casa. Qual é a primeira arma dele? É orgulho. Satanás, aquilo que é comum a ele tenta plantar no meu e no seu coração. Isaías 14, Ezequiel 28. Eu subirei à altura, nas alturas, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu estarei acima das estrelas de Deus. A autossuficiência, o orgulho. Você sabe por que casamento se destrói? Orgulho. Você sabe por que relacionamentos são carregados de traições? Orgulho. Orgulho que vem dentro do relacionamento, e o orgulho tem várias maneiras, tem várias faces. Orgulho de ser um país de primeiro mundo, orgulho pela diferença da pele, orgulho de ter uma classe social melhor, orgulho, e às vezes ele vem com prepotência, com carteirada, orgulho com ameaças, orgulho intelectual, orgulho religioso. Ninguém é igual à minha igreja, ninguém é igual à minha fé, você rebaixa todo mundo. E as pessoas não dão o braço a torcer. Orgulho. Há esperança para um adúltero, há esperança para um ladrão, há uma esperança também para um mentiroso, há uma esperança para alguém que desonra pai e mãe, mas é muito difícil um orgulhoso ser salvo. Por quê, pastor? Porque não reconhece sua condição, não reconhece seu estado, e por isso não cede, por isso não abre a mão, por isso não diz eu preciso de ajuda, por isso não diz eu preciso de cura, por isso não diz me dê uma chance. Por isso não sustenta nas mãos daquele que quer ajudar a caminhar de novo. Orgulho.
Enquanto Satanás quer as alturas, ou desejava as alturas, Jesus troca o trono pela manjedoura. Paulo diz em Filipenses, em Colossenses também, que ele se esvazia para vir salvar você. Enquanto Satanás, ele procura a glória, tentando sentar-se no lugar do trono de Deus, Jesus Cristo vem para a manjedoura para salvar você. Jesus faz o caminho contrário. Que Salvador nós temos, né? Enquanto Satanás em Ezequiel e em Isaías é carregado e transborda de orgulho, Jesus Cristo andou entre nós e disse assim: eu sou manso e humilde de coração. Você sabe como é o reino de Deus? É o reino de cabeça para baixo. Se você quer crescer, você tem que colocar-se no chão. Se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ser servido, você tem que servir. Sabe por quê? Porque o reino é de cabeça para baixo. Ele é diferente. Há um pensamento de C.S. Lewis que diz o seguinte: é por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. Porque o orgulho não tem nada a ver com aquilo que Deus é. Nada a ver com aquilo que Deus é. Nada, absolutamente nada. Se hoje eu estou falando para alguém que se sente muito capaz, se sente muito autossuficiente, e eu volto aqui a dizer que o orgulho tem várias faces. Quais são as faces do orgulho, pastor? Prepotência, preconceitos, vaidade nas redes sociais, ameaça e intimidação dependendo da classe que você está, social. E o Evangelho, sabe como é que ele começa? O Evangelho ele vai diretamente naquilo que é mais básico na gente, que é a nossa autossuficiência. E uma das primeiras coisas que Deus faz com a gente, sabe o que é? É quebrar o nosso orgulho. Porque quando você aceita Cristo, você tem que entrar dentro de um tanque batismal para um pastor batizar você. E você então é sepultado nas águas. Você sabe o que significa aquilo? Que você está morrendo. Que você é uma pessoa que morreu. E não é fácil morrer para si mesmo. Você sabe por quê? Porque a gente tem orgulho demais de quem nós somos. Mas Jesus nos chama para a morte, para nos dar vida. Jesus nos coloca no pó, para nos colocar depois como estrelas, como diz Daniel 12. Jesus mostra a condição que você tem para viver a condição e os planos que Ele tem para você. Jesus, Ele mostra a realidade nua e crua, mas ao mesmo tempo mostra tudo aquilo que nós podemos nos tornar através dele. Evangelho começa nos colocando no pó, e o Evangelho também é aquele processo que nos ergue a estaturas das obras de Satanás. Tem um segundo aqui. E sabe o que é? Engano. Ele aparece como ele não é. Satanás, ele nunca vai apresentar para você as consequências das escolhas erradas que ele vai soprar nos seus ouvidos. Ele nunca apresenta. Satanás, ele sempre apresenta a história com apenas uma face. Ele não apresenta a segunda face, só uma. Beba o quanto você quiser, beba o quanto você quiser, fume o quanto você quiser, traia o quanto você quiser, acabe com o seu corpo como você quiser,
Sabe por quê? Porque nós vivemos na geração hoje que diz o seguinte: o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. O importante é prazer imediato, depois culpa, depois depressão, depois angústia. Nós estamos vivendo em uma geração, sabe o quê? Nós nunca vivemos uma geração que teve tanto acesso ao prazer, mas nunca tivemos uma geração tão deprimida, tão vazia, tão oca. Tão oca. Você sabe por quê? Porque muito do que está sendo apresentado hoje nessa vida, com luzes que brilham, com frases de efeito, com algumas experiências atrativas, é pura ilusão, é vazio, não leva a nada. Mas ele é especialista em enganar. E outra coisa, ele engana qualquer um que não estiver consciente de que nós estamos em um grande conflito. Exemplo. A Bíblia diz, em Apocalipse 2, verso 20, que ele seduz os meus servos a praticar a prostituição. Olha só. Você é crente? Não importa se você é batista, presbiteriano, assembleano, adventista, se é católico. Você é cristão? Aqui diz que ele pode levar você a praticar algo no seu corpo que distancia você de Deus. Porque ele engana. Aqui diz que ele seduz os que habitam sobre a terra. Então isso quer dizer que a escala agora dele aumenta, não somente com aqueles que são cristãos, mas com muitas outras pessoas. Depois diz que ele é capaz de seduzir as nações com a sua feitiçaria. Feitiçaria, pastor? Feitiçaria. Deus disse para Adão e Eva: se vocês tocarem, vocês vão morrer. Aparece o inimigo com a fruta, dizendo, falando, vocês não vão morrer. Quem está certo? Peraí, Deus disse que tem um ponto final, se houver transgressão, quebrantamento da lei. Ele disse, não tem nada disso. Falar com os mortos, de acordo com a Bíblia, é engano. Assistir qualquer streaming, qualquer série, qualquer filme, que fale que o homem, ele passa a viver depois que ele morre, é engano. Crianças assistirem conteúdos que falem que o ser humano continua vivo, com a sua alma que é imortal, engano. Falar com pessoas que já morreram, engano. Ele vem para enfeitiçar, para embelezar, para contar detalhes de uma vida, para emocionar pessoas que deveriam renovar suas esperanças no breve retorno de Jesus Cristo, mas ele sabe, Satanás sabe, que as pessoas que estão mais expostas são as pessoas que estão sofrendo agora, e ele promete soluções imediatas, e as soluções imediatas dele vêm carregadas de engano. Em toda a história da humanidade, ao longo dos séculos e dos lugares, das diferentes culturas, ele tem instigado as pessoas a falarem com mortos. Mas Deus disse que não é assim, porque o morto nada sabe. Ele não sabe do seu passado, ele não sabe dos seus sentimentos, ele não sabe dos seus parentes, ele não sabe do seu endereço, nada. A única coisa que o aguarda é uma esperança ou um juízo final, nada mais. Aqui diz o texto, seduz aqueles que recebem a marca da besta, e também sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Pergunta, pastor, se ele engana tão bem, se os seus disfarces são tão perfeitos, a pergunta que deve ser feita é, como eu posso estar seguro? Se esse livro ocupa muito espaço na prateleira,
no centro de casa, mas não ocupa da mente, não vai fazer diferença. Satanás foi o tempo todo, da manjedoura ao Calvário, perseguindo a Cristo. Perseguindo a Cristo o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Para cada investida, para cada ilusão, para cada tentação ardente, Jesus tinha uma resposta. Quer ter vida santificada? Vá para a Bíblia. Santifica-me na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer alimentar o coração e a alma? Coloque a palavra que é pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tem nenhum problema usar telas nessa vida. E essa geração das telas. Utilize com moderação, com cuidado. Seja seletivo. Mas gaste mais tempo com isso aqui. A palavra precisa entrar de tal maneira na sua mente que ela seja capaz de mudar suas opiniões. Porque palavra de Deus não é opinião. Palavra de Deus é o que Deus pensa, é o que Deus quer. O que Deus quer para o meu casamento? Palavra. O que Deus quer para os meus relacionamentos? Palavra. O que Deus quer para a minha educação emocional? Palavra. Como eu vou lidar com as frustrações da vida? Palavra. Como eu vou lidar com algumas tendências dessa vida? Palavra. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus precisa estar em nossa mente. Nessa época de tantas informações, a palavra de Deus é viva. Você não pode ser uma pessoa que espera ter uma experiência profunda com Deus, quando você não tem uma experiência profunda com a palavra. Você não pode pensar em ter uma vida fervorosa ao lado de Deus, sem ter um comprometimento com aquilo que está escrito. A palavra é poderosa. A palavra de Deus, é pela palavra de Deus que diz as Escrituras que o mundo foi formado. Foi pela palavra de Deus que um morto chamado Lázaro saiu da sepultura. Foi pela palavra de Deus que um servo do centurião que estava lá, acamado, Jesus Cristo apenas falou e ele foi curado. É pela palavra. A palavra, quando entra em nossa mente, formata a nossa mente de tal maneira que a gente vai saber se posicionar nesses dias tão complexos. Você sabe por quê? Porque a palavra já decidiu por nós. Você pensa que a palavra está ultrapassada? A palavra em qualquer geração sempre chegou primeiro. Sempre chegou primeiro. Quer estar seguro? Faça aquilo que está no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes encontra prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será comparado como a árvore que está ali, junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. A palavra precisa estar no centro. Você crê nisso? Se você não for um estudante da palavra, não é leitor ocasional, estudante da palavra, você não vai conseguir se manter de pé. Porque os enganos só podem ser expostos com a luz da palavra. Além disso, a gente fica pensando, pastor, mas abriu a palavra, está resolvido? Não. Porque a Bíblia fala de falsos profetas. Hoje nós vivemos em uma geração de o Cristo genérico e o Jesus genérico. No passado parece que as coisas estavam bem distintas, mas hoje parece que não. Falou o nome de Jesus, tá tudo certo, está tudo aceito. Não é assim. Satanás é um dos maiores manipuladores da palavra. Satanás é especialista em distorcer a palavra. Inclusive, se ele distorceu a palavra na presença de Cristo, ele vai distorcer a palavra na presença da igreja. Aquele que distorceu a palavra no deserto, ele pode distorcer a palavra no púlpito. Então eu preciso entender o que se fala. Você está assistindo sermões em YouTube?
Você está recebendo vídeos de WhatsApp? Pega tudo isso aí e coloca na palavra. Se não passar na palavra, não aceita. Deleta isso aí. O nosso critério é o assim diz o Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Quando nós olhamos para essa realidade toda, vamos ver uma outra arma de Satanás. Sabe qual é? Essa aqui, ó. Sofrimento. Nós não fomos feitos para viver sofrendo. Jesus Cristo disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas a gente sofre, né? Tem filhos que estão sofrendo. Tem pessoas que estão sofrendo porque estão desempregadas. Tem pessoas que estão sofrendo porque tem um parente ou um irmão doente. Tem pessoas que estão sofrendo aí porque há muita gente nos hospitais, tem gente na UTI por dias, por meses, nas UTIs da vida. E a pior coisa é, além de sofrer, é quando você sofre e esse sofrimento se prolonga. Que parece que o entusiasmo para a solução de um problema acabou. Em sua fé, sabe o que acontece? Quanto mais prolongado for seu sofrimento, quanto mais intenso for seu sofrimento, quanto maiores forem suas perdas, você sabe o que é que você vai dizer? Será que Deus existe? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus sabe minha dor? Será que Deus sabe o que estou passando? E você começa então a ter dúvidas. João Batista teve dúvidas e disse: é o Senhor ou eu devo esperar outro? Você acha que foi fácil para Jó? Difícil. É muito difícil prosseguir quando você está sofrendo. E a Bíblia diz, mais ou menos assim. A Bíblia diz que no mundo vocês irão passar, nós iremos passar por aflições. Não é uma, são várias. A palavra aflições ali, tribulações, é mais ou menos o seguinte: é como uvas sendo esmagadas. Eu quero perguntar para você, você já se sentiu esmagado pela vida? Eu já. 2021 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, porque eu estava como ministerial, ainda estou, da divisão sul-americana, e recebia ligação atrás de ligação. Pastor, ore por fulano, e tinha aquele ciclo macabro. Alguém era infectado, alguém era internado, alguém era entubado, e infelizmente muitos depois descansavam. Ver parentes, amigos, colegas de ministério, esposas descansando não foi fácil. E um dia, eu fui até a minha sala. As minhas duas filhas estavam dormindo, minha esposa estava dormindo, e eu fui até a sala. Eu me ajoelhei na sala e disse para Deus: Deus, eu não estou aguentando mais. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não estou suportando mais. Deus, eu não tenho mais forças. Deus, eu não tenho mais soluções. Deus, eu não sei para onde eu vou correr. Eu não sei para que porta vou abrir. Eu não sei para quem eu vou falar o que eu estou passando. Se você está vivendo uma situação dessas, em uma situação dessa maneira, assim, eu quero dizer uma coisa: se você se voltar para Deus, Deus nunca vai aparar os sofredores. Deus está aberto, porque Ele sabe o que é sofrer. Eu não sei como estão os capítulos da sua vida, nem nas últimas horas, antes de você ligar esse computador ou essa TV. Mas eu quero dizer para você, que talvez esteja sangrando, que você olha para frente e só vê escuridão, você olha para as portas todas fechadas. Há um Deus Todo-Poderoso que pode mudar a realidade da sua vida. Há um Deus Todo-Poderoso que é capaz de dissipar todas essas trevas e escuridão que há em sua vida. Deus é especialista em trazer esperança, mas não somente isso, Deus é especialista em cumprir aquilo que prometeu. Na Bíblia há promessas para todos nós. E uma das promessas mais lindas que há na Bíblia é essa:
eis que estarei convosco todos os dias. Se os seus dias forem dias bons, Ele vai estar presente. Se forem dias maus, Ele vai estar presente. Se forem dias de perda, Ele vai estar presente. Se for dia de ganhos, Ele vai estar presente. Porque Deus não depende das circunstâncias dessa vida para estar do seu lado. E hoje à noite, Ele está aí perto de você, te abraçando. Mesmo que você se sinta só, são as mãos dEle que vão amparar suas lágrimas. Mesmo que você esteja com o seu coração apertado, é a mão dEle que vai tocar o seu coração e vai trazer paz. Não seja vítima da sua dor. Não se desespere com tudo aquilo que você está passando, porque há um Deus todo-poderoso que pode mudar tudo, de dentro para fora, em sua vida. Satanás usa os nossos erros, os erros da humanidade, para que a gente duvide de que Deus é bom. Mas aconteça o que acontecer neste mundo, ore além e acima de tudo e de todos, e veja um Deus que nos ama e que nos guardará, e que nos porá salvo um dia, para sempre ao lado dele. Mas existe outro erro, e os erros, ou as armas que Satanás usa, se tornarão mais repetitivas, mais intensas, até que Cristo volte. E a Bíblia chama isso de quê? Como uma mulher que está em dores de parto. Antes da volta de Cristo, infelizmente, nós vamos sofrer mais. Mas onde houver tanto sofrimento, haverá, pela graça de Deus, muito acolhimento. Muito acolhimento. Olhando para essa realidade, qual é o outro problema que ele usa? Sabe o que é que ele usa? Os nossos erros. Todo mundo aqui um dia vai errar. Todos nós. Você sabe por que somos imperfeitos? Eu não estou dando desculpas para a nossa condição. Eu estou dizendo que nós somos humanos. Como é que você lida com a culpa? Como é que você lida com o erro? Na igreja a gente tem a cerimônia da Santa Ceia. Muitas vezes, claro que a gente respeita a intimidade, as decisões das pessoas, mas é muito difícil para algumas pessoas tomar o pão e o vinho, porque não se sentem dignas, porque se sentem culpadas, porque se sentem sujas, porque se sentem incapazes, por causa dos erros. Um dia, eu estava como pastor, e eu estava em um treinamento. Alguém liga para mim e diz: pastor, vá visitar um ancião. Eu fui visitar um ancião da igreja. Pastor, ele está muito mal, ele está ouvindo músicas na casa dele, e a gente está sabendo que ele está bebendo, pastor. E eu fui até aquela casa, e aquele senhor estava bebendo. Eu cheguei em sua casa, ele tinha esse problema na vida, e comecei então a bater na porta da casa dele. Ele não respondia, o som alto, cheiro de álcool, e eu batendo na porta. Quem é? Ele perguntou. Eu disse: o pastor Lucas. Pastor, vai embora, pastor. Pastor, olhe minha condição, pastor. Eu caí, pastor. Eu estou sozinho aqui, eu estou agora mergulhando ainda mais nisso. Você sabe qual é o problema, às vezes, das nossas falhas, das nossas quedas? A gente pensa o seguinte: eu já fui longe demais, agora que eu vou mais longe ainda. Vai embora, pastor. Eu disse: eu não vou embora não, eu vou ficar aqui. E continuei batendo. Ele veio e abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu entrei. Tinha comida em cima do centro, garrafa de álcool em cima do centro. Eu pedi para ele: posso tirar isso aqui? Pode, pastor. Olhos vermelhos, hálito de álcool. Posso jogar fora isso aqui? Pode, pastor. Sentou-se no sofá, baixou a cabeça, começou a chorar como uma criança. Não presto não, pastor, não sirvo para nada não. E eu disse para ele: você é precioso. Ah, pastor, a igreja vai me disciplinar. Sim, a igreja vai disciplinar, mas eu quero dizer para você que tudo é para restaurar você.
E essa restauração começa agora. Agora sim. Vamos jogar isso fora. Vamos orar juntos. Você vai tomar um banho, eu te espero aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Apesar de tudo, você é amado. Nessa noite, se eu estou falando para alguém que foi tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que não se sente digno de retornar a Cristo, ou de ir para Cristo, isso é mentira. Porque a Bíblia diz, com amor eterno eu te amei. Nosso amor pode ser passageiro e temporário, mas o amor de Jesus é eterno. E Ele te chama, Ele te procura. Não importa a condição que você está, Ele vai buscar você de novo. Ele vai atrás de você outra vez. Não seja definido pelos seus erros, mas viva de uma graça que é capaz de apagar cada um dos seus erros e começar de novo uma nova história. Você crê nisso? Você crê nisso? Às vezes, Satanás também faz a gente olhar, sabe para quem? Para os erros, não somente os nossos erros, mas também para os erros das outras pessoas. As outras pessoas também erram, né? As pessoas por aí também erram. E quando essas pessoas erram, a gente pode ficar pensando, não, mas fulano fez isso. Aquele pregador da TV fez isso. Eu vou me escandalizar. Eu não vou aceitar mais ir para essa igreja. Quem não conhece a sua condição é intolerante com a condição dos outros. Você sabe por quê? Porque há 2 níveis de pessoas aqui na igreja. Tem pessoas que nunca vão cair. Tem pessoas que nunca serão disciplinadas. Tem pessoas que serão uma espécie de Enoque. Nunca vão ser disciplinadas, nunca vão ser removidas da igreja. E está tudo bem. Mas há pessoas que vão cair. Pessoas que será lida a ata que fulano de tal caiu, vai ser removido, só volta através do batismo. E sabe o que acontece? Está tudo bem. Você sabe por quê? Porque há pessoas que vão entrar no céu como Enoque, que andou com Deus a vida toda, mas há pessoas que vão entrar no céu como Davi, que caiu, mas foi restaurado, e o céu está sendo guardado para essas pessoas também. E tudo graças a Deus. Você tem batalhas na vida? Você tem lutas na vida? Você tem quedas na vida? Você tem culpa na vida? Deus é muito maior do que a nossa condição. Porque Ele luta por nós, como Miguel. Miguel, pelo menos em Daniel, em Apocalipse e em Judas aparece Miguel. O William Shea disse, o nome Miguel é usado particularmente em situações em que existe conflito sobre o povo de Deus. Miguel vem para lutar por eles e os proteger e livrar. Você tem lutas, você não consegue vencer sozinho, sozinha, mas Deus pode vencer em você. Não existe na história ninguém que tenha se colocado ao lado de Miguel que tem uma vida fracassada, derrotada. Você sabe por quê? Porque nas batalhas da vida, Jesus ganha todas. Ele disse o quê? No mundo vocês vão ter aflições, mas não tema, eu venci o quê? O mundo? Qual é o seu mundo? Qual é a sua história? Qual é a sua realidade? Qual é o seu peso? Como estará aí o ringue da sua vida? Você está batalhando contra o quê? Jesus tem forças, porque Ele não perde batalhas. Se entregue a Ele na vida humana. 2 exércitos, quando um vence, o outro se rende, porque o rendido é o derrotado. No reino de Deus, você vence quando você se rende a Jesus Cristo. Quer dizer, pastor, que eu venço quando me rendo. É isso mesmo. A Bíblia diz
que no Apocalipse 12, Miguel expulsou Satanás do céu e ele pode expulsar de qualquer lugar. Em Judas 6, 9, ele ressuscitou o corpo de Moisés. Em Daniel 12, ele vai se levantar no tempo de angústia. Sabe o que é que significa isso? Tudo que rouba sua paz, Jesus pode expulsar. Jesus pode ressuscitar a sua vida espiritual. E hoje ele se levanta para cuidar de você nos momentos de angústia. Um dia no meu ministério, eu era um garoto, mais de 20 anos atrás, e fui para uma igreja, e quando eu cheguei na igreja, tinha uma pessoa que o inimigo estava usando ali de uma forma horrível. O pregador disse: pastor, eu não vou mais pregar. Essa mulher que ia ser batizada naquele dia foi levada para a sala dos diáconos, eu tive que pregar. Essa mulher veio para o centro da igreja, caiu, a igreja cheia, lotada. E o que eu senti naquele momento era como nós somos frágeis, como nós somos frágeis. Terminou o sermão, fui para a sala pastoral e perguntei para a minha comissão de igreja: eu devo batizar essa senhora? A metade da comissão disse: batiza. A outra metade disse: não batiza, pastor. Mas eu me lembro de um homem que hoje descansa em Cristo, chamado José Alves. Ele entrou naquela sala pastoral, levantou a mão e disse: pastor, batiza, pastor, porque essa mulher vai ser libertada aqui nessa igreja. Batiza, pastor, em nome de Jesus, batiza. Eu entrei naquele tanque, entrei junto com o diácono, a mulher ia para um lado, para o outro, e nós batizamos aquela senhora. Quando aquela senhora foi levantada, eu olhei nos olhos dela, ainda na água, e a água se espalhando, eu olhando aqui para baixo. Ela foi levantada sorrindo, sorrindo. Ela me abraçou e disse: pastor, eu estou livre. Eu estou livre. Jesus é poderoso, não importa o tamanho das suas lutas, e Ele é capaz de trazer libertação para você. A Bíblia diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Você não tem forças, mas Jesus tem forças. Você não sabe como lutar, mas Jesus sabe. Com o inimigo a gente pode colecionar derrotas, mas com Jesus a gente coleciona vitórias. Você vai vencer. Apesar de tudo, você vai vencer pelo sangue do Cordeiro. Diga aí em casa: eu vou vencer pelo sangue do Cordeiro. Eu vou vencer pelo sangue do Cordeiro, porque Miguel luta por mim. Amém.